Fala pessoal, tudo bem? Bem, amigos da Rede Globo, estamos aqui novamente para a nossa aula. Hoje nós vamos seguir o baile aí com a evolução dos animais. No caso, nós vamos trabalhar com os plateumintos, os nemateumintos e outros filos aí mais, tá? Então vamos lá. Esconder o fake. Então, ó, os plateumintos é o seguinte. Antes da gente entrar neles, eu vou enfatizar uma coisa que eu não enfatizei na nossa última aula, que é a questão do celoma. Todos os animais que a gente está observando que é uma evolução das características. As esponjas não tinham nenhum tecido adulto formado. Só um instantinho, deixa eu brigar com meu gato. Chico! Desce daí, rapaz! Não tinha nenhum tecido formado. E aí, no caso, quando a gente pega os quinidários, são as esponjas, já tem tecidos formados. Foi o primeiro animal a apresentar um sistema nervoso primitivo em forma de rede. E a gente vai ver que à medida que vai evoluindo essas características, a gente tem também, né, que a gente comentou, indivíduos que têm sistema, o seu desenvolvimento é feito a partir de dois grupos de tecidos embrionários, que são os diblásticos, e tem os mais evoluídos, que são os triblásticos. Nós, por exemplo, agora vamos começar a trabalhar com os triblásticos, tá? E nessa história surge a questão do celoma nos triblásticos, que é o seguinte, ó, quando você, primeiro que a gente vai ver seguindo os quinidários são os plateumintos. Depois os nemateumintos, depois os anelídeos, que é o que a gente chama de vermes, né, popularmente falando. E aí a gente vai ver a seguinte classificação. Existem os indivíduos acelomados, os pseudocelomados e os celomados. Olha aqui, esses três tecidos aqui, ó, ectoderme, mesoderme e endoderme. A partir desses caras aqui, que são os plateumintos, todo mundo passou a possuir três tecidos no seu embrião que vai desenvolver três camadas de tecidos adultos. Os quinidários e os poríferos só apresentavam duas, por isso eles eram chamados de quê? De diblásticos, no qual, quando eles ficavam adultos, eles desenvolviam a ectoderme e a endoderme, né? Externo e interno. E agora todo mundo que é triblástico apresenta três. E nessa brincadeira de três, a gente vai vendo ao longo da evolução também o surgimento do celoma. O plateomito, que é o primeiro triblástico a aparecer, não apresenta celoma. O que é o celoma, cara? O celoma são algumas cavidades que nós temos aqui que facilitam os transportes de substâncias dentro do animal. Faz parte também do alojamento, digamos assim, são cavidades onde os órgãos se acomodam, tá? E além disso protege. Por exemplo, aqui você vê a ectoderme, a mesoderme, essa massinha no meio, e a endoderme. Agora aqui nos pseudocelomados nós vemos, ó, a ecto, a endo, a ecto, a mesoderme, que é o tecido intermediário, e no meio essa parte branca é uma cavidade. Tá vendo? É que circulam coisas. Aqui, por exemplo, é a lombriga, né? Que circulam coisas, tá? E ficam órgãos aqui. E aqui a gente tem a endoderme. E tem os caras que são os celomados, que são. Meus gatos estão fazendo muita bagunça hoje. Os celomados, qual a diferença deles para os pseudocelomados? Ó, a ectoderme, a mesoderme, o que está em branco são as cavidades, e a endoderme. O celomado, você vai notar o quê? Que a endoderme, ela é envolvida pela mesoderme, tá vendo? Olha aqui, a minha endoderme marrom, claro, ela não está envolvida pela mesoderme, que é o amarelinho. Então a minha cavidade fica em contato direto com a endoderme. Aqui não, minha cavidade fica em contato com a mesoderme, que está em contato com a endoderme. Essa é a diferença entre o pseudo, que significa falso, e, né, o pseudoceloma e o celoma. Então a gente vai observar que à medida que surge aqui a mesoderme,
mesoderme, não, à medida que surgem os animais triblásticos, a gente tem um surgimento, né, dessa discussão a respeito do que os animais que vão apresentar celomados, são os que não vão ter celomas, que são acelomados, negação, os pseudocelomados e os celomados. Beleza, meus amigos? Aqui a gente tem exemplos, né? Função aqui do celoma, e aqui a gente tem um outro caso também que a gente vai ver muito, que é a questão da metameria. É quando o animal apresenta uma divisão do seu corpo em segmentos. Por exemplo, você pega a minhoca, você vai vendo ela formada de anéisinhos em anéisinhos, né? Agora, um molusco igual ao polvo já não apresenta. A minhoca, por exemplo, vai ter uma metameria homônoma. Significa que segmentos iguais, né? Os anéisinhos têm um tamanhozinho bonitinho, direitinho. Já você pega aqui os artrópodes, já vai ter uma metameria que não é igual. Você tem uma divisão aqui, por exemplo, a aranha. Isso é uma divisão corporal dela, que é dividido dessa parte aqui. Aqui, digamos assim, é bunda e abdômen, e aqui é o que nós chamamos de cefalotórax, é o peito e a cabeça fundido. Tá? Então é uma divisão desigual, não é igual a minhoca. Quando a gente cai agora nesses animais, que a gente vai ver, os vermes, popularmente falando, a gente lida muito com essa questão de metameria, ok? Então vamos lá. Os plateumintos, né? Plato. Plato você vai botar na sua cabeça que significa o quê? Chato, tá? O mintos vem de verme. Então, o que nós temos que ter ideia? São animais de corpo achatado, tá? Essa é a característica dele. Os plateumintos são divididos em grupos como vida livre. O que são os caras de vida livre? São os vida louca. Tô brincando. São os caras que não precisam de parasitar um ser vivo para sobreviver. Eles se alimentam obtendo alimento do meio ambiente. Ao contrário dos nossos amigos parasitas, que a gente tem nos plateumintos. Eles habitam oceanos, rios, solos úmidos. Esse caboquinho que a gente usa muito como representante dos plateumintos, que é as planárias, a gente usa muito para estudá-la, é um plateuminto de vida livre. Então, o que nós vamos observar aqui de interessante? Primeiramente, são os primeiros animais a apresentarem o quê? A serem triblásticos. Queria uma cor forte aqui, cara. Fraco, né? São os primeiros animais a apresentarem. Menino. A serem triblásticos. Ou seja, que apresentam 3 tecidos embrionários que dão origem a 3 tecidos adultos. Isso já vai dar uma estrutura mais complexa e eficiente comparado aos quinidários. Lembra, gente, complexidade num ser vivo é igual você vai pegar um processador do computador. Quanto mais complexo, mais eficiente, mais função ele é capaz de exercer ao mesmo momento. Então, essa é a lógica. Tá? E nisso tudo, se eu tenho uma estrutura corporal mais complexa, eu vou observar o que também? Um sistema nervoso mais desenvolvido nesse cara. Esse sistema nervoso, o interessante é o seguinte, ele é caracterizado como um processo de cefalização. O que é a cefalização? Não vamos entrar nesse detalhe aqui. Ó. Cefalização é o seguinte, enquanto eu pegava um quinidário, por exemplo, e observava que o sistema nervoso dele vou pegar aqui para comparar, que a gente vê com detalhes. O sistema nervoso dele em forma de rede, todo espalhado e tudo mais, lá nos plateumintos você vê o sistema nervoso espalhado, porém você vê uma região com maior concentração de células nervosas. Quando eu começo a juntar vários neurônios, eu chamo isso de gânglios, tá? Gânglios vai ser um conjunto de neurônios, digamos assim. Só que eu tenho maior concentração disso na região da cabeça. E aí, por isso que isso
leva o nome de quê? Cefalização, ou seja, céfalo vem da cabeça, né? Então, a cefalização vai ser o quê, pessoal? Uma concentração de células nervosas na cabeça. A partir desse animal, a gente começa a ter essa característica. Um sistema nervoso do tipo ganglionar, por exemplo. O nome desse processo de reunião de células na cabeça é cefalização. Ponto final. Qual tipo de sistema nervoso que esse indivíduo apresenta? Ganglionar. O que é isso? Acumula um conjuntinho de células formando o gânglio. Só que isso acontece na cabeça, entendido? Então, a partir do momento que a gente vai ver animais acumulando células nervosas na região da cabeça, esse processo chama-se cefalização. A gente vai ver isso ao longo da cadeia evolutiva. Isso culmina muito aonde? No ser humano, né? Você vê todo o nosso computador central está na cabeça. Digamos assim, nós somos um dos animais que apresentam o auge desse processo. Entendido? E tanto é que a gente vai ver que as planárias elas têm uns olhinhos aqui que só percebem luz e sombra, chamado de ocelo. Elas têm um olhinho muito primitivo. Por que elas têm isso? Porque elas já têm um sistema nervoso capaz de processar informações de luz, de sombra, e nisso elas se orientam. Tá? Aqui fala sobre isso. Tá? Então isso é interessante, cara. À medida que o animal vai apresentando um sistema nervoso desenvolvido, ele vai sendo dotado de capacidades, né? E principalmente, sistema nervoso desenvolvido significa uma alta percepção do meio ambiente. Quanto maior maior seu sistema nervoso, desenvolvimento, maior sua percepção do ambiente. Então vamos lá. Esse cara aqui, olha os tecidos dele, ó, sistema nervoso. Aqui fica a estrutura do seu sistema digestório. Ele vai começar a apresentar, é um animal também que apresenta sistema digestório incompleto, ou seja, só tem boca, não tem ânus. A boca dele é igual aquela língua de sogra, sabe? Que vem nessa Cosa da Mion. Você sobra assim, fazendo. Então ele suga por aqui, processa, e o que não quer, ele expele por aqui alguns poros que a gente vai ver. Aqui estão os tecidos. Aqui ele tem um tecido muscular, tá vendo? Que afinal de contas ele se locomove igual as minhocas, né? E aqui estão os intestinos, ó. São tubos laterais que passam pelo corpo do indivíduo. A gente fez um corte assim, ó, tipo uma fatia, né? Então, tubo digestivo incompleto, ou seja, só tem boca e não tem ânus. E a boca, que é a abertura para onde as coisas entram, tem a faringe protática. O que significa protática? Ela sai para fora. Igual a língua de sogra. A digestão, o que é intra e extracelular. A gente já tinha visto isso nos quinidários, tá? Agora, interessante e muito importante, a forma parasitária não vai apresentar processo digestivo. Naturalmente, não vai ter nem sistema digestivo. Por quê, cara? Se eu sou um parasita, os parasitas que a gente vai ver desses vermes, dos plateumintos, dos hemateumintos, são parasitas que parasitam o intestino. E o intestino, as coisas já estão chegando digeridas. Então, se já estão chegando digerida, nós não temos a necessidade de ter um sistema digestório para digerir coisas que já estão digeridas. Então, digamos assim, na evolução desses animais, os parasitas já não gastaram energia construindo, ao longo do seu desenvolvimento embrionário, sistema digestivo, sacou? Respiração e circulação. Significa que isso acontece por difusão. O que é difusão? É célula a célula. E isso me faz ser o quê? Um processo lento. A minha respiração é tegumentar. Tegumentar significa o quê? Cutânea. Ou seja, o ar vai entrando pelas peles que vão passando célula a célula, para isso vai sendo, né, até atingir as células internas. É um processo lento, tá? Excreção. São os primeiros animais a apresentarem células especializadas em fazer excreção. Isso aqui também a gente tem que colocar na nossa anotaçãozinha. Essas anotações, pessoal, que eu estou grifando e tudo mais, que eu chamo de novidades evolutivas, que eu falei muito no último vídeo, é interessante a gente colocar isso lá naquela árvore genealógica, lá no início desse capítulo, que eu falei, gente, anota as coisas que depois você estudar já está tudo anotadinho. Põe post-it, entendido?
Esses animais eles vão ter essa estrutura excretora, essa rede de células, aonde eles têm células especializadas em fazer o processo de excreção, de eliminar substâncias tóxicas. E esse animal ele vai tendo vários poros laterais que ele chama-se de nefrídeo poro. Essa palavra nefrídeo está muito relacionada a estruturas secretoras. Vamos supor, você pega o rim, é a nossa estrutura secretora. O médico que cuida de rim é chamado de nefrologista, porque se a palavra nefro, né, ela significa essa questão de excretora, estrutura excretora. O que é uma estrutura excretora? É uma estrutura que elimina substâncias tóxicas ao nosso organismo ou que estão em excesso. Então, isso aqui, digamos aqui, são as células, é o rim de uma planária, que é um dos animais mais primitivos a apresentar uma estrutura especializada em excretar substâncias tóxicas, né? Essas substâncias que não fazem bem ao animal são chamadas de excretas. Então elas vão fazendo um fluxo. Isso aqui são os tubos excretores e aí elas vão fazendo esse fluxo aqui, digamos, uma espécie de bombeamento dessas excreções para o lado externo. Reprodução é bem variada, porque tem animais que são hermafroditas. Lembra que eu já expliquei monóicos. O que são os caras monóicos, gente? É sempre o contrário que a gente pensa. Tem monóico e dioico. Quando você pega o dioico, você imagina assim, o dioico são sexos separados, tem um macho e tem a fêmea. Não, é o contrário. Dioico é... Peraí, acabou que eu falei o certo, né? A gente pensa, quando a gente fala que o indivíduo é dioico, a gente já tem a ideia que é os dois sexos no mesmo indivíduo. Não. É sempre o contrário. O dioico significa o quê? Eu tenho um macho e tenho a fêmea. E o monóico é os dois sexos no indivíduo, que é o que nós chamamos de hermafroditas. Falou? Não, ia escrever aqui, mas já está escrito, né? Então, lembrando a diferença entre monóicos, tá? E dioicos. Monóicos e dioicos. Show. Então vamos lá. Classificação. Os plateumintos são divididos entre os turbelários, que é a turma das planárias. É a turma onde eu tenho vida livre, não tem parasita. Tem as planárias, tá? Que a gente encontra em solos úmidos e tudo mais, só que o bichinho é muito pequenininho. E tem esse plateuminta aqui, é aquático, né? Que é o verme fita, tá? Essa turma aqui é hermafrodita, cara. Eles pintam sete nessa história. É uma bagunça só. Primeiro, eles fazem reprodução sexuada e assexuada. Assexuada é o seguinte: se você pegar uma planária e sair partindo ela no meio, cada pedaço lá, ó, você parte ela no meio e vira duas. Ó. O bicho é doido. Aqui, ó. Esqueminha da regeneração dela. Parte ela no meio. Olha lá, ela vira duas. O bicho é doido, doido. Reprodução sexuada. Por ele ser hermafrodita, ou seja, dois sexos no mesmo indivíduo, nós fazemos uma reprodução chamada de fecundação cruzada. O que é isso? É o famoso troca-troca no mundo animal. O macho libera, o macho não, né? Esse cara aqui tem testículo e ovário e a mesma coisa desse. Então eles vão lá, ó, junta ali as raboletas ali, esse passa o espermatozoide para fecundar o ovário, desce os óvulos e vice-versa. Então faz uma espécie de troca-troca, tá? E depois eles fazem um casulo cheio de ovinho, aí começa a nascer os pestinhos tudo. Sacou? Aqui nós temos desenvolvimento direto, significa o quê? Não tem fase larval, não tem fase intermediária. O que sai do ovinho já tem a carinha do adulto, só é menor, é igual nós. Agora, você pegar um inseto, ele não tem desenvolvimento direto. Ele nasce uma larvinha igual a da dengue,
Depois essa larvinha se transforma em outra forma de vida, que é a forma lá do mosquito. Então, só você já ir acostumando com isso. Desenvolvimento direto. Nasce o fiote igual ao adulto, com a mesma cara. Só tamanho diferente, uma coisinha ou outra. Desenvolvimento indireto. O fiote é diferente do adulto. Tem uma fase larval, que é totalmente diferente da característica do adulto. Pega a borboleta para você ter um bom exemplo. Tá? Então é isso. Acabou os turbelários, que são a turminha aqui de vida livre. A gente agora já vai para os parasitas, que é o caso da classe dos trematódios. Tá? Essa turma aqui são parasitas, onde eu posso ter endoparasitas, que significa parasitas internos, e os ectoparasitas, que são externos, tá? Então a gente vai entender o quê? Que endoparasita é parasita interno. Já os nossos amigos ectoparasitas, ecto seria a mesma coisa de parasitas externos. Beleza, meus amigos? Então é isso. Quais são os exemplos que nós temos aqui? O Schistosoma mansoni, famoso causador da esquistossomose, ou barriga d'água. E aí é o seguinte, importante, a turma que é parasita, que vive dentro de algum intestino, alguma coisa, alguma estrutura digestiva, eles vão ter que ter uma estrutura protetiva, que é a que nós chamamos de cutícula. Qual a função da cutícula? É o seguinte, você tem um parasita que vive lá no seu estômago, só que, ou no seu estômago, no seu intestino. Só que lá no seu intestino, cara, você recebe material que vem do estômago que é extremamente ácido. Aí o parasita tá bem lá. Se não tiver nenhuma proteção, essa acidez corrói ele, cara. Então, é, essa cutícula é uma película que envolve os parasitas do nosso intestino, como a lombriga, a esquistossomose, o Schistosoma mansoni, que é o cara que causa esquistossomose, porque senão ele vai se derretido, digamos assim. Então, substâncias intestinais. Beleza? E aqui vamos supor, o Schistosoma mansoni, tá? Características desse parasita, ele é dioico, ou seja, tem sexos separados, é um sexo por indivíduo, tem fêmea e macho, e eles têm dimorfismo sexual, ou seja, o macho tem uma característica e a fêmea tem outra. E aí é o seguinte, cara, falou em parasita, você tem que ter ideia que os caras são máquinas de reprodução. O que a gente vai observar aqui, ó? Cadê? A fêmea vive em uma dobra do corpo do macho. Então a fêmea vive dentro do macho. Olha lá, a fêmea é a banana e o macho é a casca de banana. E aqui tem uma ventosinha que ele usa para grudar lá no seu intestino, sacou? Que ele é malandrão. Tá? É esse caboquinho aqui. E o outro exemplo é a facíola hepática. É, a gente não vai entrar em detalhes das doenças, porque isso depois está relacionado a um capítulo. E aqui, seguindo o baile dos vermes, né, dos plateumintos, a gente tem aqui agora a nossa famosa amiga solitária, Eutênia. Olha como é que o corpo dela é como é que é? Metamerizado, ou seja, você vai ver que o corpo dela é dividido em várias divisõezinhas, ó. Aqui no nosso amigo vai ficar melhor. Ó, o baixo é a fêmea do Schistosoma mansoni.
Esse ciclo de vida a gente não vai entrar, isso vai ser lá na frente. Olha lá, olha o corpo da tênia, como é que ele é todo dividido, subdividido. Então, isso é o que nós chamamos de metâmeros, tá? A tênia, cara, é a coisa mais louca que tem. Por quê? Ela é uma máquina de reprodução muito eficiente. Cada quadradinho desse chama-se proglótide, tá? Chama-se proglótide. A classe delas são dos cestódios. Olha lá. Então, cada divisãozinha dessa é uma proglótide. Isso está escrito aqui, tá? Aqui tá melhor, que tem melhores figuras. As tênias são divididas em duas espécies, a tênia solium e a tênia saginata. Uma dá no boi e a outra dá no porco. As proglótides que vocês estão vendo aqui, cada proglótide tem uma estrutura sexual masculina e feminina. Então, cada proglótide dessa é capaz de fazer uma autofecundação, engravidar-se a si mesmo, e depois ele libera essa proglótidezinha da ponta para sair no seu cocô quando você está infectado. E aí essa proglótide depois eclode e libera ovos no meio ambiente. E aí segue o fluxo da contaminação. Então você imagina, cada quadradinho desse aqui pode se engravidar, não precisa de mais ninguém, faz autofecundação. E assim ela vai virando a máquina de reprodução. E à medida que ela vai eliminando os aqui, ela vai, nesse pescocinho dela, ela vai criando outros, cara. O bicho é a máquina mesmo de reprodução pesada, tá? Então a gente tem a Tênia solum, que tem essa carinha, uns ganchinhos na cabeça, tá? E a Tênia saginata já vai ter uma carinha um pouco diferente. Vamos ver se nós temos aqui exemplo assim, ó. Ó, Tênia solum com os ganchinhos e a saginata só, que não tem ganchinho, só fica as ventosas, tá? Isso aqui ela gruda essa cabecinha no seu intestino e vai sugando os nutrientes do seu corpo. Uma tênia dessa, cara, pode ficar 2, 3, 4 metros dentro do seu corpo, se você não cuidar, tá? Essa parte que ele gruda aqui, a gente chama isso de scolex, tá? Então é isso. Então, ó, doenças causadas pelos tratamentos. Esquistossomose, que é causada pelo Schistosoma mansoni. Dá um alô pra galera lá, Chico. Meu gatinho bagunceiro. Dá nem pra ver, né, pessoal? Tá aqui fazendo bagunça. Schistosoma mansoni. Cisticercose é um tipo de doença causada pela tênia, tá? E também nós temos a teníase, que é outro tipo de doença relacionada à tênia. Depois nós vamos estudar isso. A fasciolite é causada por outro platelminto, que é a fascíola, que vocês viram ali do lado, Schistosoma mansoni, a figura em cima. E tem a equinocose, cocose ou idatidose. Essa não é muito comum não, tá? Causada por esse verme aqui, o equinococcus. Nós não vamos entrar nesse detalhe, pegar só os principais. Pessoal, agora a gente já muda para os nemateumintos. Nemateumintos, qual a diferença dos plato para os neumo? Nema. Os nemas é porque o corpo desses caras vai ser um corpo cilíndrico, diferente do outro animal que era um verme com corpo achatado. Entendido? Nós temos vida livre, parasitas, habitando oceanos, rios e tudo mais. A lombriga aqui, ó, você já vê de cara ela, tá? E aí você tem aqui, ó, macho e fêmea. Você reconhece pelo quê? Um tem a fêmea tem o rabinho viradinho, tá vendo? Ó, o macho aqui, ó. Então a gente vai vendo, ó, novidades evolutivas que surgem. Sistema digestivo completo. Ninguém antes tinha sistema digestivo completo, tá? A gente tem agora o que? Boca e ânus, coisa que não se tinha antigamente. E aqui tá as características. Simetria bilateral, são protostômios, ou seja, origina a boca primeiro, na hora de desenvolver o embrião. Aqui, pessoal, nós já vamos ter o surgimento do pseudoceloma, coisa que os plateumintes eram acelomados, ou seja, no seu tecido do meio, a mesoderme, começa a apresentar uma cavidade, um espaço para que tem a função de alojar órgãos e ajudar em transporte de substâncias dentro do organismo.
Então, isso aqui já é uma outra novidade evolutiva, tá? E outra coisa, esse líquido que circula aqui dentro ajuda a dar pressão no corpo desses vermes. É o que nós chamamos de esqueleto hidrostático. Vamos entender isso? Você vai pegar uma mangueira da sua casa lá. Antes de você abrir a torneira, no qual a água não está passando dentro dela, você pega ela dobra mais fácil. Agora, quando você abre a torneira, a água passa dentro dela. Isso dá uma firmeza nela. Isso chama-se de pressão hidrostática. Eu não sei se já estudaram isso com o Rodrigo, tá? Mas a água passando dentro da mangueira, isso vai dando uma firmeza, porque ela vai passando nas laterais da mangueira, faz pressão. E ela fica mais rígida. Então, essas cavidades preenchidas por líquido ajudam a dar uma firmeza no corpo desse animal, tá? Respiração e circulação por difusão, que é célula a célula, e o líquido pseudoceloma agora facilita isso. Agora, esses animais vão excretar também, vão ter estruturas excretoras. No caso, eles excretam amônia, que é uma substância tóxica para ele. Tá? Vai ter orifícios laterais, que nem os plateumintes, só que levam outro nome, são os renetes aqui nesse caso. O sistema nervoso são dois cordões de nervos, onde um passa por cima do corpo e o outro por baixo. Um ventral, que é no abdômen, e o outro dorsal. Fase reprodução sexuada, tá? E assexuada também, por regeneração, mas não é todo mundo. A maioria desses indivíduos é dioica, ou seja, sexo separado, com dimorfismo, que eu já comentei, entre macho e fêmea. Fecundação é cruzada, elimina os óvulos pelo ambiente, beleza. E aqui nós temos doenças causadas. O famoso amarelão é causado por nemateuminto, a ascaridíase, que é causada pela lombriga, bicho geográfico, filariose, que é aquela famosa elefantise, a gente vai ver isso depois, e a oxiuríase é o famoso coceira naquele lugar, no zóio da goiaba. E depois a gente vai ver isso aí. As coisas que uns meninos têm dentro de sala aí que não conseguem parar sentado, né? Vamos ver o que nós temos aqui para ilustrar. Olha lá. Lombriguinha bonitinha. A gente tem aqui nematelmito, que tem uns dentão bonito, que é o ancilostoma, causador do amarelão. Então nós vamos ver os dentes desse cara. Aí tá as lombriguinhas aí, ó. A fêmea, o macho, tá? Aquela hora eu até falei o contrário. Eu falei que a fêmea era com o rabinho enroladinho, mas na verdade é o macho. Eu troquei. Aí tá uma figura do seu corpo, que a gente viu. E aqui são ciclos. Depois nós vamos ver isso com mais detalhes, tá? Mas basicamente, ó, esses parasitas todos, eles ficam lá, ó, na beirada do seu intestino, só sugando, tá? Depois a gente vai ver esse ciclo melhor. Tem um capítulo só por conta disso. E aí, para fechar agora esse capítulo, a gente vai falar dos moluscos. Esse agora a gente já tem o quê? Um corpo mole e musculoso, por isso molúsculo, vem disso, né, de mole. Já são, né, animais que têm uma diversidade bem maior do que os que a gente viu, já tem uma complexidade maior, que já deu um salto evolutivo. Tem uns que apresentam concha, tem uns que não apresentam, que é o caso das lesmas. Aqui a gente tem, ó, representantes com alto desenvolvimento nervoso, por isso que eles são cabeçudão, tá? Então é isso. Tem moluscos de vida livre, os caras que vivem fixos, habitam oceanos, rios, lagos, por aí vai. Quais as características dos animais? Primeira coisa, novidades evolutivas que a gente sempre fala. Apresentam celoma, ou seja, tem cavidades agora bem desenvolvidas dentro do seu corpo. Simetria bilateral, porém tem representantes que não vão ter simetria, então não vão ser assimétricos. Protostomes, ou seja, desenvolve primeiro a boca no embrião. Geral do seu corpo. O corpo do cara é dividido em pé, massa visceral, que é essa estrutura toda aqui,
E essa pelinha que fica entre a massa do seu corpo, essa massa toda, esse monte de carne aqui, e órgãos, essa estrutura que fica entre a concha e a massa visceral é uma camada aqui de um tecido que é chamado de manto. Então, ó, pé muscular, massa visceral e manto. O manto é o responsável por produzir a nossa concha, ok? O cara é responsável por produzir a nossa concha. E essas conchas, pessoal, elas são feitas de materiais rígidos, né? Como o cálcio, o carbonato de cálcio, tá? E o nácar, que a gente vai ver também, que até compõe pérolas, que é um conjunto de proteínas também que dá muita rigidez. As conchas eles usam muito para classificação. Qual a classificação dos moluscos? Anfineuros, escafóides, bivalves, que é as ostras e tal, gastrópodes e cefalópodes. E que tem, ó, habitat, sistema digestivo é completo, tem boquianos, já que o nematelmito tinha, então esse que está na frente tem que ter. Esses caras já vão apresentar um sistema circulatório legal, só que ele é aberto, ou seja, nem tudo vai acontecer dentro de vasos sanguíneos igual o nosso. Só que um das classes desses caras, que são cefalópodes, que são a turminha vamos ver se tem exemplos aqui. Cefalópode é o quê? Céfalo é cabeça, podes é pé. É a turma da lula, molusco, essas coisas, tá? Qualquer molusco desses aí que tem polvo, esses caras têm circulação fechada igual a nossa. Quem mora na água respira por brânquia, igual o peixe, que é uma estrutura capaz de fazer o quê? Tirar o oxigênio da água. Quem vive na terra vai ter pulmão. Então aqui a gente apresenta um sistema respiratório pulmonar para quem vive na terra, tá? Então, ó, sistema digestório completo, tem boca e ânus, importante, molúsculo, principalmente a turma da terra, eles apresentam uma língua cheia de fincos, que é chamada de rádula. Essa língua ele vai raspando, igual a lixa vai raspando a superfície e vai absorvendo a substância para dentro da sua boca, tá? Aqui está a classificação dos caras, os representantes, organização do corpo, pé, massa visceral, tá? Que vai até aqui dentro da concha. O manto aqui não está aparecendo. Olha o 2 aqui, ó, o manto. Ele envolve toda essa massa visceral. Aqui vocês podem ver, aqui, por exemplo, a gente tem um gastrópode, que é um molúsculo terrestre. Olha o que o cara tem. O cara tem intestino, tem uma espécie de pulmão. Tem um sistema nervoso, tá no 13, ó, distribuído pelo seu corpo. Estômago, já apresenta estômago, glândula digestiva, gônada, que é o quê? Uma estrutura sexual, coração, metanefrídeo, que é uma estrutura excretora. Então aqui os animais já deram um salto. Então a rádula, ó, é uma linguinha cheia de dentinho que ele vai raspando e vai triturando as coisas, e assim ele come. Tá vendo? Então, o sistema digestivo, a boca, esôfago, igual o nosso, depois isso desce no estômago, tá? Que vai ter uma glândula digestiva lá que vai fazer a digestão das coisas, vai ter intestino e o ânus, aí ele secreta a porcaria aqui e sai por cima. Estrutura respiratória, tá? Vai ter pulmões, quem vive na água é brânquias. Só ver meu tempo aqui como é que tá. Tudo ok.
E aí, seguindo aqui, a gente vai ter sistema circulatório aberto, com o coração. O animal vai ficando grande, vai ter que ter uma bombinha para a gente bombear o sangue dele. Tá? O coração dele é simples, tem átrio e ventrículo, ou seja, só duas divisões. Sistema nervoso ganglionar já apresenta um tipo de olho. Vamos lá. Aqui vai falando sobre a classificação. Vamos voltar para o livro. Olha lá, aqui está melhor o livro. A circulação aberta é o seguinte: você tem um coração, você tem artéria, veia, igual a gente. Só que aonde tem um órgão, eles vão ter uma espécie de cavidade. Tem uma espécie de cavidade onde esse sangue é derramado aqui e essas células bebem esse sangue, digamos assim, absorve do sangue esses nutrientes, depois o negócio volta para a veia. Aqui não, sistema circulatório fechado, tudo acontece dentro de vasos sanguíneos, tá vendo? Só que aqui a gente vai ter o quê? Por difusão tem oxigênio, glicose, os nutrientes saem do vaso sanguíneo e vai para a célula. É diferente. Ele atravessa é diferente. Ele atravessa a parede do vaso sanguíneo e vai para a célula. Aqui não. Eu despejo isso numa cavidade, esse sangue banha essas células, elas absorvem o que necessita e depois vem para cá. Aqui, por exemplo, a circulação mais primitiva, ela é mais lenta. Quando ela corre dentro de tubos, ela tem mais pressão, ela acontece mais rápido. Tá? Agora, a gente vê muitas exceções. Ó. Polvos e luros apresentam circulação fechada com 3 ou mais corações. Então, que os caras que estão lá na classificação, eles estão aqui, são os moluscos mais desenvolvidos da turma. Tá? Então, vamos lá. Excreção, eu falei lá, sistema nervoso, eu falei, reprodução é variada, depende de qual classe você está estudando. Tem classes que são hermafroditas, que são as monóicas, e classes que são dioicas. E tem classes que são dioicas, tá? Então, o meu microfone vira de lado e por isso que dá essa diferença. Então, tá, os representantes, os anfineuras, que é a turma bem primitiva. Um representante é o quíton. Os anfineuros são classificados em aplacopora, monoplacopora e poliplacopora. É o quê? Os que não apresentam concha, os que apresentam uma única concha revestindo o corpo, e aqueles que vão ter o corpo formado por várias placas, a sua concha é formada por várias placas, tá? O quíton é um placopora. O monoplacopora já vai ser uma única placa. Isso aqui são bem primitivos, a turma lá das antigas mesmo. O escafode, ele é muito doido, ele é tipo um chifre, a concha dele é tipo um chifre. Essa turma aqui é tudo marinho, antes, esse aqui também. E ele fica aqui dentro, com o seu pé muscular. Aí ele vai e cava no solo do, do mar lá e se enterra na areia. De vez em quando ele sai para fora aqui, come e volta. Ele fica nessa brincadeira aí. Tá? Os pecilopodas, tá? Ou pecilópodes, tá? Esses são os caras que têm pé em forma de machado. Vamos ver esse aqui que vai ficar melhor para explicar. Quem tem pé em forma de machado, pessoal, é essa turminha aqui, ó. Vou pegar uma figura melhor aqui. Aqui tá ruim também de figura. Não tá legal, não. Vou voltar pro livro. Os pecilopodes é o seguinte: o pé dele é em forma de machado, tá? E tem também os bivalves, que são os caboquinhos que tem duas conchas, que é o caso da ostra, né? O pezinho em forma de machado é esse aqui, ó. Ele dá uma linguetinha para fora ali, tá? Tipo o mexilhão,
que às vezes a gente encontra na praia, tá? Olha lá, ó. As ostras são representantes e os mexilhões. Quando eles querem andar, eles jogam um pezinho aqui, esquisitinho para fora. Essa turma também é toda aquática, marinha, e eles têm muita variedade nas suas características, tá? Por que eles são bivalves? Eles levam esse nome porque são formados de duas conchas, né? Duas conchas, tá? Eles podem viver enterrados no solo ou não. Gastrópode, aqui, cara, é a maioria dos moluscos terrestres que a gente conhece. É os caramujos, as lesmas. Gastrópode, né? Pé e gastro é estômago. Pés no estômago. Por quê? Tem um pé e já desbarra da parte que tá o pé, já esbarra direto na parte aqui, ó, do estômago dele, saca? É o seguinte, esses animais que são caramujos, de jardim, essa turma toda, eles têm uma glândula é uma glândula chamada glândula pedal. Essa glândula secreta uma gosminha que, como é que fala? Umidifica aqui o solo. Você pode ver, na hora que a lesma passa no lugar, fica aquela gosma. Essa glândula libera essa gosma, porque esse animal diminui o atrito com o solo e ele vai deslizando no solo ali bonitão, sacou? Se ele pega uma superfície na calçada que é caracachenta e não tiver essa gosma, ele vai arranhando ali, vai ficar o dia inteiro para andar 10 centímetros, sem contar que vai acabar destruindo a superfície corporal dele. Tá? Isso aqui são os caras, ó, mais vistos, né? Caramujo, caracol, lesma, e tem a turma aquática também. O caramujo africano é representante desse cara. Tem as turminhas aquáticas, tá? Lebres do mar, que são chamadas, e outros aí. E os cefalópodes, galera, é a turma dos. Eles são os cabeção da história. São aqueles bichos cabeçudos, como polvo, lula, nautilho e outros aí. Esses animais, eles são os mais bem desenvolvidos, já vão ter um processo, seu sistema nervoso muito desenvolvido na região da cabeça, por isso que eles são cabeçudos, são muito inteligentes comparado aos outros. Tem um corpo bem mais desenvolvido, tá? E aí também eles se locomovem pelo hidrojato. O que acontece? Eles sugam a água e depois expulsam tudo de uma vez. E assim eles vão se locomovendo como se fosse um jato de propulsão. O interessante desses animais é, galera, que eles soltam uma tinta quando eles se sentem ameaçados para tentar se livrar dos predadores, né? Eles soltam uma tinta para ajudá-los a se livrar dos seus predadores ali, para gerar confusão no ambiente, para o predador não ver ele sair fora, tá? Alguns vão apresentar conchas internas no seu corpo e não uma concha externa, tá? Esse aqui é o exemplo de uma lula. Eles têm os seus tentáculos, né, que ajudam eles na alimentação. Polvos, argonautas, lulas, sépias, nautilhos são diferenciados, ó. Aqui nós temos um polvo, uma lula, tá? O argonauta, que é bem primitivo, e o nautilho também. Quem jogou muito Pokémon, isso aqui lembra alguns Pokémons. Então é isso, tá? Alguns vão apresentar a concha externa e outros vão ter uma concha interna. E aqui, pessoal, fala a respeito da formação de pérola para a gente fechar, que é muito interessante. Como é que funciona? A água vai passando na ostra. No que vai passando, ela vai filtrando as impurezas e vai juntando isso no meio da ostra, cara. Vamos ver se, ó. A água vai passando aqui e isso vai sendo filtrado aqui, ó, no meio da ostra. Essa sujeira vai juntando no meio da ostra e como a água ela entra e passa num fluxo circular, aqui está mostrando. Como isso acontece num fluxo circular, aí o que acontece? A, a ostra vai fazendo o quê?
Ela pega essa partícula estranha, essa sujeira, vai englobando ela, tá? Com as células. E aí, como a água vai passando em forma circular, você vai moldando essa estrutura nessa forma arredondada, tá? E ela vai produzindo um conjunto de proteínas que a gente chama de narca, tá? Que vai envolvendo, tá? Esse corpo estranho, e depois isso é liberado. Só que a maioria dos caras não deixa liberar, que eles vão lá, abre a ostra, mata ela e arranca a, célula, a pérola. Beleza? Pessoal, então é isso. Aqui tá a nossa matéria dessa semana. Então você vê, ó, gastei 50 minutos para explicar matéria aí de 3 dias de aula, tá? Então vocês vão vendo pausadamente de acordo com a velocidade de vocês, é o mesmo esquema. Vou postar exercícios e um mini teste no final. Beleza, meus queridos? Abraço. Então vamos encerrar as nossas atividades.